Olá pessoal, tudo bem? Você sabia que o Wi-Fi da sua casa pode te espionar em modos diferentes do que a cibersegurança prevê? Eu sou o Renato Buiu, esse aqui é o CT Cybersecurity, todos os sábados, às 9 da manhã, aqui no canal do CT Hub no YouTube. Se você não está inscrito, inscreva-se aí no canal, ative a notificação no modo todas para receber o conteúdo excelente que os vários autores aí dos canais do CT produzem. Bom, a gente já falou várias vezes aqui sobre a relação que existe entre a cibersegurança e a segurança do mundo real. Esses dois mundos, eles são muito interligados, não dá para falar de uma coisa sem falar da outra. Então, um hacker, ao invadir um sistema digital, fazer uma invasão lógica, ele pode ter acesso a coisas, a conceitos do mundo físico. Então, ele pode abrir uma porta, ele pode dar um comando para uma bomba de gasolina, ele pode fazer intervenção de um mundo no outro e vice-versa. Para às vezes um hacker, ele pode chegar até um sistema através de uma invasão num fecho de uma porta física. É, e aí sempre a gente acaba tendo contato com exemplos da notícia em que situações em que um sistema, uma vulnerabilidade num sistema digital acaba afetando o mundo físico e vice-versa. Uma vulnerabilidade física acaba tendo um efeito digital. Teve uma notícia bem interessante agora do final de 2022, que eu acho interessante compartilhar com vocês, que tem a ver com um uso muito atípico de um conceito das redes Wi-Fi. Então, o NIST, que é o laboratório, um instituto dos Estados Unidos, né, faz parte do governo americano, o Instituto de Pesos, de Normalização de Pesos e Medidas, ele fez durante a pandemia uma experiência muito interessante na qual os cientistas conseguiram utilizar o Wi-Fi para detectar padrões de respiração das pessoas que estão na sala que aquele Wi-Fi estava cobrindo. E o mais interessante, usando roteadores access points de mercado comuns, sem alteração significativa no sistema. Então, vou mostrar para vocês aí a notícia. Aqui, esse é o link da página do NIST, que fala sobre essa experiência, né, que eles fizeram. E, como sempre eu coloco aí, né, o pessoal coloca aí na descrição do vídeo. E tá aqui, uma notícia agora de dezembro de 2022, mencionando que a experiência que eles fizeram, eles conseguiram capturar padrões com um nível de assertividade muito interessante, vou falar daqui a pouco disso, baseado unicamente em um sinal, em um dos parâmetros das redes Wi-Fi. Então, a experiência que eles fizeram, eles já estavam desenvolvendo há algum tempo um sistema baseado em redes neurais para acompanhar o funcionamento do ambiente físico no qual o roteador Wi-Fi está instalado, partindo do seguinte princípio físico. O roteador, ele emite uma onda de sinal e ele recebe dos usuários, né, dos computadores, celulares, etc., que estão utilizando o Wi-Fi, ele recebe o sinal com ligeiras modificações em frequência. Então, essa modificação é detectada e examinada pelo aparelho, pelo roteador, para determinar se o sinal está bom ou está fraco, mudar eventualmente a banda de radiofrequência que está sendo utilizada, esse tipo de ação. O que eles fizeram aqui, os cientistas? Esqueceram a questão do Wi-Fi propriamente dito, então a ideia aqui não é usar a troca de dados, e sim usar o monitoramento dessa, dessa modificação do sinal, né, dessa perturbação na radiofrequência, para conseguir fazer um mapeamento de padrão respiratório. E para que eles fizeram isso? Porque durante a pandemia eles queriam tentar ver se era possível, em tese, criar um sistema que detectasse que alguém numa determinada sala está tendo um problema respiratório, muito comum durante a pandemia do Covid-19. Então, será que alguém está tossindo, está espirrando, está tendo falta de ar? É, como que eles fizeram isso? Eles utilizaram esse manequim aqui, que é um manequim utilizado para treinamento de equipes de ambulância, para médicos, etc. E esse manequim, ele tem dentro todo um motor, todo um processamento que permite simular com ele tosses, espirros, e padrão de respiração mais rápido, mais devagar, é, perda de fôlego. Então eles colocaram esse manequim no ambiente, capturaram a radiofrequência de vários modelos de roteadores e determinaram com vários cenários diferentes de padrão respiratório
o que que acontecia com com esse parâmetro da radiofrequência. Então foi bem interessante isso. Capturaram isso em milhões de cenários e aí colocaram para processar dentro de uma reunião neural, porque a massa de dados é muito significativa. Então eu achei bem interessante aqui o exemplo, e aí depois eles publicaram um paper dentro de um site da I3E, né, que é a Federação Internacional de Engenheiros Elétricos. Então, eles chamaram esse procedimento, esse algoritmo de Brave Smart, que seria algo como respire de modo inteligente, de modo esperto, né? Que eu colocaria esse nomezinho para o algoritmo deles. E aí eles conseguiram detectar alterações minúsculas, muito pequenas, muito sutis no padrão respiratório desse manequim, né? Nessa simulação aí. Então foi bem interessante e para isso eles utilizaram um modelo que chama, quer dizer, um parâmetro que todos esses aparelhos têm, que chama CSI, ou Informação de Estado de Canal. E aí essa informação de estado de canal, ela fica monitorando os canais, as várias frequências que o Wi-Fi usa, para verificar qual canal está com mais interferência, qual canal está com sinal mais forte, esse tipo de informação, né? Normalmente, o roteador ele manda essa consulta de sinal bem espaçada a cada X minutos, e aí eles fizeram uma alteração, a única alteração que eles fizeram significativa no firmware que roda nesses access point foi para fazer esse monitoramento chegar a 10 vezes por segundo, para conseguir coletar muito dado. Então, ao invés de monitorar mais lentamente o que é normal numa rede Wi-Fi, a situação da rede Wi-Fi, eles fizeram fazer até 10 vezes por segundo, 10 Hz, e coletando essa informação, eles puderam colocar o manequim deitado lá, fazer a simulação de respiração dele rápida, lenta, entrecortada, com soluço, com espirro, com tosse, e aí capturaram o quanto essa respiração interferia nas redes de Wi-Fi através do CSI, e aí com a informação de CSI, eles alimentaram uma rede neural que conseguiu prever, e aí que vem a parte interessante, esse algoritmo conseguiu chegar a ser treinado com um nível de assertividade de cada cenário de 99,54%. Ou seja, nessas características que eles treinaram o algoritmo aqui, nesse cenário, que é um cenário controlado, lógico, laboratório, mas chegou em 99,5% de assertividade de detecção, de classificação. A pessoa está respirando bem, a pessoa está engasgando, a pessoa está tendo tosse. Lógico que isso que a gente está falando aqui é um caso de laboratório, é um caso de teste, né? É, mas o que é interessante é que pode levar a um cenário no futuro em que talvez não um access point comum que todo mundo tem em casa, mas um equipamento específico seja plugado na sua rede e ajude a monitorar a respiração de alguém que vive sozinho, às vezes um idoso, ou alguém que tem dificuldade de locomoção, ou vive sozinho, e aí você coloca um equipamento desse plugado na rede e ele fica monitorando ali o padrão respiratório de quem está naquele ambiente. Isso pode ser bem interessante. Lógico que como o programa é de cibersegurança, a minha preocupação é que isso tem que ser muito bem controlado, tem que seguir os padrões corretos de segurança para evitar que não seja utilizado para uma espionagem, né? Imagina, pode detectar se você está ou não está na sua casa, se você não está ou não está em determinado ambiente, e aí dá margem para um criminoso mal intencionado te monitorar, ou monitorar quem está naquele ambiente ali. Esse era o assunto de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima. Fiquem em segurança. Tchau, tchau.